Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meu amigo e minha amiga, eu tenho a honra de receber ela que integra o segmento da odontologia, e você que mora em Governador Valadares sabe o quão grandioso tem sido e é esse segmento na nossa cidade. E para poder falar com quem é empresária na área e também atua como profissional, ninguém melhor do que ela, a doutora Luana Coelho. Luana, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Gustavo. Que honra é toda minha. Simpaticíssimo, gente. Tenho experiência, tá? Valeu, doutora Luana. Para a gente poder começar nosso bate-papo, é sempre muito importante conversar com alguém que é cirurgião dentista, porque, para quem mora em Governador Valadares, mas assim como em todo o Brasil, mas vamos se ater aqui ao nosso território. Valadares hoje vive um momento muito interessante, voltado para esse segmento, quando a gente pensa em crescimento. É algo muito abrangente hoje em dia. Mas, principalmente, quando você consegue conversar com uma cirurgiã dentista que, ao mesmo tempo, também é empresária nesse segmento, acho que a conversa é ainda melhor. Como é isso para você, ser empreendedora na mesma área que você formou e que também atua? Luiz, eu acredito que a palavra seja desafio, né? Porque quando a gente fala de uma graduação, de uma especialidade, de uma formação, ela te instrui para algo, né? Para um caminho. Quando a gente vai empreender, meu amigo, ainda mais que eu empreendi fora do estado, é realmente um desafio dobrado. Não é fácil, mas é totalmente possível. Tenho grandes ideias e grandes histórias aí pra gente compartilhar com vocês. E sobre histórias, e eu acho que muito interessante porque vocês dentistas, e aí independentemente da área em que vocês atuam, porque nós sabemos que a odontologia é muito ampla, possuem várias especialidades, vocês são instrumentos, né? E aí quando eu englobo todos os dentistas, vocês são instrumentos de realçamento de autoestima, de realçamento de história. E você, eu posso considerar que tem a odontologia como um propósito de vida. Como é isso para você, principalmente na questão das resinas? Nós sabemos que hoje em dia é um dos vários procedimentos que existem no mercado e que faz com que a autoestima seja realçada, o sorriso seja realçado. Como é que é isso para você e qual que é a importância das facetas em resina? Luiz, vamos falar assim da importância primeiro. Eu acredito que para quem está em casa, quem está assistindo esse bate-papo nosso, se parar para refletir 3 segundos, consegue entender o quão é importante a gente se olhar no espelho e, cara, dar aquele sorriso e se sentir confiante, né? Ter aquele olhar assim, amigável com você mesmo e falar assim, cara, tô bem comigo, agora eu vou partir para a luta que é viver. Sim. Então, assim, olha o nível da importância de a gente transformar o sorriso de uma pessoa. Então, assim, já peguei pacientes extremamente depressivos, a gente conseguir tratar ele junto com o psiquiatra, fazendo a psicanálise dele ali toda semana, e a gente ter um resultado que é basicamente salvar a vida de uma outra maneira. Realmente a pessoa tem autoestima, as pessoas têm relatos, no meu próprio Instagram a gente fala muito sobre isso, de que transforma a vida mesmo. O sorriso é a porta de entrada. E a pandemia vem muito falando sobre isso também, né? A porta de entrada de vida, de saúde e principalmente de autoestima e segurança. Não tem como. Agora, ter esse sentimento, ter esse desafio, fazer todo dia é uma responsabilidade enorme, né? Não é fácil, mas é totalmente possível, porque a resina ela é totalmente eclética. Ela é democrática, ela é acessível, querendo ou não. E ela é totalmente reversível, então não dói, a gente não precisa usar anestesia. Então, assim, é um tipo de procedimento que a gente lança a mão dele quando a pessoa realmente está disposta a se cuidar. A pessoa está disposta a cuidar, então ela vai higienizar melhor, ela realmente vai ter uma dedicação a mais para a saúde dela, que ela vai ter um resultado por completo, desde estética, segurança, de dentro para fora e até mesmo na saúde, até no estado estomacal e nutritivo dela. Doutora, para pegar um gancho nisso que você acabou de falar na sua explanação em relação à questão da resina, como a pessoa consegue identificar que ela precisa inserir dentro da arcada dentária dela a questão da resina? É só chegar aí no dentista que já coloca no mesmo dia? É procedimento? É uma cirurgia?
Conta pra gente. Beleza. Pessoal, às vezes a gente fala de um procedimento específico, a mesma coisa de... Vamos para a área estética também, mas capilar. Fazer um implante capilar. É para todo mundo? Não é. Não é. E isso é bom, porque imagina se todo mundo tivesse lente na vida. Não é para todo mundo. Mas tem pessoas que gritam da necessidade realmente de ter as lentes em resina. A gente faz transformações completas, reabilitações full, que quando a gente fala isso, que trata todo o dente Sim. da boca inteira, de cima e embaixo, todos os dentes. Então, tem gente que tá, principalmente com bruxismo, que a gente, resina não é para quem é bruxista. Cara, tem índices, casos pautados aí na iniciação científica, que é basicamente um embasamento mesmo em revistas que realmente funciona e é duradouro desde que você realmente cuide, que é higienização e manutenção. Então, quem tem desgaste nos dentes, é necessário colocar algum tipo de lente para a gente trazer guias de proteção. Então, você, gente, lente estraga o dente, não. Pelo contrário, a gente consegue agregar. Eu falo que lente em resina é muito mais do que estética, muito mais do que estética. A gente consegue trazer estruturação de sorriso e também proteção para os dentes, que, de verdade, que o Papai do Céu fez lá, a gente consegue proteger com as lentes também. Voltando no início do nosso bate-papo, e eu quero focar também nessa questão da sua vida como empreendedora. Quais são os desafios do empreendedorismo odontológico, podemos dizer assim? Porque nós sabemos que no Brasil, se existe uma frase que é praticamente um ponto pacífico para todos os empresários, e quem nunca ouviu essa frase, né, de algum empresário, né, saindo da boca de algum empresário ou empresária? Empreender no Brasil é muito difícil. No empreendedorismo odontológico, quais são os desafios? Bom, são inúmeros, né? Mas vamos tentar enxugar aqui. Basicamente, eu acredito que existe um sistema, né, gente? A gente está num sistema capitalista e tudo mais, e que é bom, é benéfico, eu gosto muito. Só que quando a gente fala de empreendimento, quando a gente abre uma porta de uma clínica aqui de 150, 200 metros quadrados, que relativamente é razoável, um padrão intermediário. Se a gente começa a colocar muito luxo, muita coisa, chamar muita atenção para esse ambiente, que a gente está ali fazendo investimento, e que não volta de retorno na hora, a longo prazo, a gente começa a receber algum tipo de fiscalização, que muitas das vezes endurece regras, que a gente sabe que tem clínicas que não seguem padrões, como clínicas populares, que fazem o papel dela na sociedade, mas que ela tem limitações até mesmo de higiene, que é básica. Então, em vez de prefeitura, alguns órgãos fiscalizadores, Conselho Regional de Odontologia, Conselho Federal, Vigilância Sanitária, e nesses órgãos que realmente precisam de muita fiscalização, eles começam a bater muito em clínicas grandes, visíveis, justamente para poder conseguir, às vezes, até mesmo ali um agrado e outro para conseguir algumas liberações. Então, para mim, o ponto mora assim, de empreender na odontologia são fiscalizações excessivas que não têm pautas, de estruturas muito boas, que comparado com outras, não tem nem lógica da gente conseguir comparar o cuidado. E eu não falo só por mim, não, tá? Isso inúmeros profissionais que eu converso desabafam comigo, às vezes a gente numa mesa, num vocês restaurante. Trocam desabafos. Demais, cara. Isso não é só desafio no Espírito Santo, que eu tenho clínica lá, não. Isso aqui é de Minas, tem alguns amigos em Belo Horizonte, aqui, até mesmo nos Estados Unidos, que quando a gente bota a pauta, realmente, principalmente a diferença com os Estados Unidos. Lá, o governo joga a favor, né? É muita bonificação, é imposto menor, e aqui a gente realmente vê um desafio muito grande. Quando a gente anda na linha com todos os... A gente tem EPAL, CRO, são muitas coisas para pagar, muitas coisas para poder bancar, e é como se fosse contra mesmo. O governo, infelizmente, ele joga contra. Isso é muito triste. Hoje você é uma grande empreendedora, além, claro, de uma grande profissional na área da odontologia. Mas toda a história de sucesso, toda a trajetória que acaba sendo algo e motivo de felicidade por conta de tudo que você conseguiu produzir, teve um início. Como surgiu a doutora Luana no empreendedorismo odontológico? Cara, como uma boa valadarense, eu estava nos Estados Unidos. Eu estava lá. E eu tinha me formado e tal, e fui para lá para alguns desafios. Eu fui lá e pensei, cara, eu vou juntar dinheiro para montar minha clínica. E trabalhei de tudo um pouco, só que eu depois fui para a área odontológica. Então, eu auxiliei alguns dentistas, como dentistas de turco a americano. Então, eu entendi bastante como é que funcionava, auxiliando eles mesmo, tete a tete, diariamente ali.
vendo como funciona a odontologia internacional. E entendi, no meu foco ali, que a odontologia brasileira dá o seu nome realmente no nome internacional. A gente tem muito zelo com a estética, muito zelo com alguns procedimentos, que às vezes chegam alguns pacientes, que eu atendo, graças a Deus, muita gente fora do Brasil também, e a galera fala comigo, assim, doutora, eu confio em você, olha esse exame para mim. Então, a gente consegue realmente diagnosticar bem, realmente a odontologia é muito forte. E com isso, voltando ao desafio, eu recebi um convite de voltar para o Brasil e fazer a gestão de uma clínica odontológica no interior de Minas, que é Itabira, Minas Gerais. De um grande empresário que tem 2 clínicas extremamente grandes, de estruturas assim absurdamente, com quem é dentista vai saber, com CAD/CAM, fresadora, todo um laboratório digital. E eu peguei aquele desafio para a gente realmente administrar essa empresa. Então, já começou empreendendo, né? E aí a gente recebeu um convite de sociedade, a gente ficou um tempo ali. E depois disso, eu realmente, cara, tá na hora de empreender. E eu já flertava bastante com o estado do Espírito Santo, já tinha alguns conhecidos ali. E a gente inseriu lá uma clínica, graças a Deus, de alto padrão. A gente consegue atender pacientes que realmente desejam um atendimento de qualidade. Sim. E foi basicamente isso, realmente do zero. A gente começando trabalhando para as pessoas, fora do país, tendo uma visibilidade do que a gente faz, pela comunicação, pela abordagem que a gente tem com o cliente. A gente recebeu esse convite. Para ter a doutora Luana no empreendedorismo odontológico, primeiro a doutora Luana teve que se inserir no curso de odontologia para se formar como uma dentista. Como foi essa trajetória e por que você escolheu a odontologia? Rapaz, eu acredito que a odontologia me pegou muito pela dor de querer cuidar do outro, a empatia, sabe? Às vezes eu converso com uma pessoa, às vezes eu consigo sentir a dor dela. Sim. E isso é algo gratificante, né? Porque muitas das vezes a gente vê correria, eu já morei em algumas capitais, e não é fácil a gente parar para sentir a dor de outro. E hoje eu posso olhar e falar assim, cara, isso para mim era ruim, mas hoje é bom. Porque eu consigo pegar o meu paciente, ver a dor dele, entender e conseguir sanar o questionamento dele. Então, eu acredito que isso foi bem positivo. Agora, para voltar do início, realmente foi desafiador. Eu não vim de uma família que tinha condição de bancar uma faculdade particular. Primeiro eu fiz federal. Sim. E por algumas questões familiares eu voltei para minha cidade, que é Valadares, e terminei aqui na Univale também. Então, tinha o desafio de pagar uma faculdade particular. Graças a Deus a gente tem um relacionamento muito bom com as pessoas, mas eu tive que trancar, voltar de novo. Então, assim, foi um desafio que é pauta para outra história aí, que a gente tem muita coisa para contar. E sobre a sua atuação como dentista e também como empresária, e quem é leigo, né? E é sempre muito importante conversar com quem é profissional e qualificado para poder falar sobre um determinado assunto, uma determinada área, porque eu me coloco aqui na posição de leigo e você, como profissional gabaritada, pode me corrigir ou confirmar a minha afirmação. Hoje em dia a gente vê nas redes sociais e também dentro na rua como a questão da odontologia estética tem crescido bastante. Uhum. E aí, claro, não só em Valadares, mas em todo o Brasil. Como você vê isso, a questão da odontologia estética? Porque outrora, 15, 20 anos atrás, eu que sempre, graças a Deus, tive acompanhamento de uma dentista. Dentista era ali, uma salinha, você ia lá, via o que tinha, fazia o procedimento, tchau, ia embora. E você sempre via ao redor e dentro das cidades, clínicas pequenas, algumas salinhas. Hoje não. Você vê várias salas gigantescas, vários espaços gigantescos e principalmente, né, esses espaços voltados ali pela questão da odontologia estética. Como é que você vê o crescimento desse subgênero, podemos dizer assim, dentro da odontologia? Show. Então, há 15 anos atrás, você falou uma data exata, tá? Ontem mesmo a gente perdeu um grande profissional, sim, você já deve estar sabendo, né? Que realmente ele trouxe o nome da odontologia brasileira para o mundo também, apostando muito nessa estética dentária, que realmente merece aí tudo que ele conquistou na vida, sim, dele. Mas, realmente virou um boom
é a nível internacional. E o Brasil, lá fora, a galera realmente olha para o Brasil nessa questão odontológica para ver realmente como é que está o mercado, o que está fluindo. Apesar de que a gente não tem tanta tecnologia, a gente importa essa tecnologia, sim, mas dos profissionais aplicarem essa tecnologia, realmente a gente é referência mais uma vez. Mas a odontologia, 15, 20 anos atrás, tinha um papel totalmente diferente de hoje. Então, tinha a reabilitação de uma forma singela, que não se preocupava com cores, que não se preocupava tanto com estética e harmonia do sorriso, mas que tinha uma formação muito justa na sociedade, que é trazer saúde, que é trazer estabelecimento ali, realmente dar saúde na população, sim, que muitos países não têm, cara, até hoje. Então, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem de graça. Tem que pagar, não tem SUS, não tem um auxílio, não tem clínica popular do nível que tem hoje, que abrange todas as classes sociais. Sim. E isso, socialmente, é muito importante, é muito bom. Só que, levando isso para o mundo de hoje, um mundo que tem Instagram, TikTok, tudo que vocês veem, a gente vive isso hoje, eu vivo isso no meu consultório. A visibilidade. Então, a gente trata hoje um ser humano como um todo. Cara, beleza, eu preciso fazer uma reestruturação do sorriso dele, preciso para ontem, mas eu posso agregar uma saúde aqui? Eu posso também agregar, ao não ser saúde, uma estética? Porque se eu faço algo que não tem estética, meu paciente não volta. Então, a gente tenta fazer todo um tratamento num composto. Primeiro, a estética, junto com a saúde. Mas virou um boom, virou um mercado de bilhões hoje no Brasil e no mundo, só que a gente também tem que ter a cautela, né? Porque claro, a estética não pode vir antes da saúde. Exatamente. Então, a gente tem que andar realmente como se fosse um cabresco ali de cavalo. Não vira só para a direita, vamos andar em conjunto ali. Sobre a questão ligada também à odontologia e algo que nós falamos no início do nosso bate-papo, como o sorriso está linkado com a questão da autoestima e o quanto que vocês, dentistas, possuem um papel importantíssimo nessa questão do realçamento da autoestima. E aqui eu converso com vários tipos de profissionais e tem alguns que possuem um papel fundamental nessa questão do realçamento da autoestima de centenas de milhares de pessoas. Se a gente for pegar, e você que é mulher sabe muito bem, a questão dos salões de beleza, né? O quanto que é uma parte também integrante nessa questão aí, desse processo voltado para o realçamento da autoestima. E vocês, dentistas, também possuem esse poder, podemos dizer assim. Já teve algum relato que te marcou? Aquele tipo de história que você jamais vai se esquecer de algum paciente, de algum cliente, que através do procedimento realizado por ti ou por algum profissional ligado a uma das suas empresas, teve a autoestima realçada? Cara, nossa. Que responsa citar um, hein? Que bom que são vários. Graças a Deus, porque realmente a gente consegue mexer não só com a estética, mas com o emocional do paciente que se permite ser tratado, sim, né? Cara, eu sempre lembro desse caso com um carinho muito grande, que é um rapaz que ele teve um acidente nas pernas, então ele era paralítico, sim, e fazia fisioterapia com muita fé de que ia voltar a andar. E ele veio e falou comigo assim: doutora, do mesmo jeito que eu perdi a minha perna, eu não ando mais, eu também queria voltar a sorrir. A responsabilidade que o cara jogou pra mim. Então, imagina aquilo ali, o que me tocou na hora que ele veio. Falei assim, poxa, o que ele perdeu, eu vou ter que estruturar para ele em sorriso. Então, a gente fez um tratamento com ele, que eu nem tenho contato com ele, porque ele é de Valadares, a gente tem clínica no Espírito Santo. Estamos atendendo em Valadares agora, então eu quero, se for você aí me vendo, por favor, entre em contato com a gente, ver como é que tá hoje, mas foi surreal a gente conseguir entregar isso para ele. A gente chorou, se abraçou, sim, tiramos foto, realmente assim, impactou muito minha carreira de entender que um sorriso estruturado no lugar pode modificar tanto a cabeça de uma pessoa, sim, que para ela é como se ela estivesse voltando a andar. Sim. É impactante mesmo. A relação da odontologia com a pandemia. Você que tem tanta experiência e é mais do que gabaritada, como foi a questão da pandemia dentro da odontologia? Porque em várias áreas, e é sempre claro deixar assim de forma muito clara e evidente que a pandemia foi algo nefasto, que quem é que não perdeu um amigo, um parente, um pai, uma mãe por conta da questão do vírus da Covid-19, mas pensando profissionalmente falando, a pandemia serviu para poder realçar e reforçar a importância de vários tipos de profissionais.
os médicos, obviamente, os próprios enfermeiros, e assim como outras profissões. E na odontologia, como foi essa relação pandemia e odontologia? Cara, eu acho que vou dar alguns dados aqui até interessantes. A gente não esperava, né, que realmente a odontologia conseguir ter um boom muito grande. Se você reparar, muita gente fez tratamento de dente durante a pandemia. Sim. Mas foi por causa realmente dessas fatalidades, de muita morte. Começaram a se descobrir que muitas infecções... É porta de entrada mesmo, gente, não tem jeito. A pessoa está entubada no hospital, de boca aberta, não fazia higienização, vinha algum tipo de infecção bactéria, o que fosse ali de hospital, nem estou falando de Covid, de hospital, fazia aquela complicação hospitalar e desencadeava em óbito. Sim. Então, muita gente buscou para poder reabilitar pessoas que precisavam fazer cirurgias e não fazia, aproveitar o uso da máscara também. E realmente foi um boom muito grande que a odontologia teve. Profissionais, a gente trabalhou muito, graças a Deus, para poder até mesmo tentar reentregar a saúde das pessoas através do sorriso da saúde bucal. Quais são os planos? Porque é interessante conversar com uma empreendedora, porque a cada ano eu imagino que tem uma ideia nova, tem um sonho novo. Estamos aí em setembro de 2023. O que a doutora Luana está pensando para o ano que vem ou ainda para este ano de 2023? A cada semana, né? Olha aí! Ó. A cada semana, para não falar todo dia. A ideia é pipocando, muitas oportunidades, muita coisa acontecendo. E eu acredito que a gente vai vir surpreendendo essa região do leste de Minas e do Vale do Aço, hein, gente? Então, quem realmente está buscando inovação, que veio da capital, a gente conseguiu trazer uma estrutura muito grande, uma experiência fora do comum em Vitória, a qual a gente tem não só pacientes, mas a gente tem seguidores. A gente traz um tipo de transformação, eles querem consumir, eles querem estar com a gente, eles querem fazer parte dessa ideia, dessa tropa que realmente se sente bem com a saúde e a estética, cuidando direitinho, Luiz. É gratificante. A pessoa, doutora, chegou minha manutenção. E eles querem fazer parte disso. Então, toda essa experiência de uma capital, a gente quer trazer para cá também. A gente pensa em bem breve aí trazer uma experiência bem interessante. Então, vocês não precisam aguardar. Vai acontecer, tá? Doutora, aproveitar a sua experiência, todo o seu know-how na odontologia. E nós sabemos que tudo na vida tem um lado positivo, tem um lado negativo. Ou os lados positivos, ou os lados negativos. E a título de exemplo, por exemplo, o jornalismo hoje vive um momento principalmente voltado para a questão da internet, de ascensão. Hoje em dia, tem vários profissionais que trabalharam anos e anos em veículos mais do que consolidados, que estão entrando, estão migrando, saindo da TV, de uma rádio, de um jornal, e indo para a internet e fazendo sucesso. Só que, ao mesmo tempo, como em todas as áreas, o jornalismo também possui as suas mazelas. Muitas das vezes, falta muito a questão da ética jornalística, a questão da isenção, da imparcialidade. Feito esse preâmbulo, nós falamos aqui de muitas coisas boas da odontologia nos dias atuais, perdão. Mas você, com o know-how que você tem, com a experiência, com o gabarito que você tem dentro dessa área, hoje em dia, em pleno 2023, o que a doutora Luana Coelho pode falar de situações que poderiam ser melhoradas, seja na questão empreendedora ou na relação mesmo dos próprios profissionais dentro da odontologia? Eu acompanhei, tá, Luiz? Essa parte da Copa do Mundo, né? Que houve realmente um boom ali da galera vindo pro digital, do seu ramo, muito interessante. E a gente acompanhando essa curva e a gente vê o quanto que a gente aprende junto, vendo outras profissões. Mas sobre a odontologia, cara, eu acredito que se a gente melhorasse isso, a população iria ganhar. Que basicamente é a ética mesmo, da gente se unir, como a medicina se une mesmo. Da gente se abraçar e falar, cara, somos da mesma classe, então a gente tem um parentesco, então a gente precisa se ajudar mutuamente e não fazer o contrário. Então, se fizer esse detalhe, todo mundo ganha. Doutora, eu como leigo, tá? Mais uma vez me colocando aqui na posição de burro mesmo. Quando eu penso em procedimento estético, e até conversando com outras pessoas também, me vem também na cabeça de ser uma situação
Vou falar no jargão popular. Por favor. Procedimento, harmonização, é coisa de rico. Não, é dinheiro demais, é dinheiro de uma vida para você poder fazer uma harmonização, colocar uma resina. Você que é empresário, está dos dois lados, podemos dizer assim, como empresária e também dentista. É algo acessível, pelo menos a questão da resina ou outros tipos de procedimentos estéticos? Outros procedimentos demandam uma situação financeira um pouquinho maior. O que você pode falar sobre isso? Luiz, a minha mãe ela é protagonista nisso. Minha mãe, ela sempre procurou lugares com preços melhores pela situação da família. E eu lembro que eu falava com ela assim, mãe, saúde é algo que a gente não pode pagar para ver, senão a gente paga dobrado. Sim. E tem tipo de pagamento que a gente não consegue reverter mais. Então, eu aprendi com todo o histórico na odontologia e fora dele também, que a saúde, tá, é um ponto, a estética é outro. Claro. Se a pessoa propõe, que eu já vejo muito no mercado, propõe só tratar estética, uma hora ela vai ter que tirar o da estética para resolver a saúde. Na maioria dos casos, não todos. Então, o que eu proponho para o paciente é a gente fazer em conjunto. É o cavalinho lá que eu falei com vocês. Vamos tratar a saúde estética ao mesmo tempo. E com isso, hoje a gente consegue, com N fatores, formas de pagamento, flexibilização, condições de que todo mundo pode fazer um tratamento de saúde e um tratamento de estética. Não, Luana, minha saúde tá show. Então, vai ficar ainda mais barato e acessível para você. Hoje, se tratando de lentes em resina, o nosso boom hoje é isso, porque é algo totalmente acessível à população, ao qual ela é reversível, não dói, não tem anestesia. A gente precisa preparar um pouquinho sua gengiva antes, se tiver 100% ok, se tiver cárie, a gente precisa tratar isso antes. Fazer um planejamento rápido e a gente executa no único dia as lentes em resina. Então, se a pessoa, vamos supor, passou 5 anos, eu quero tirar. Ninguém tira, tá, gente? Quero tirar. Ela consegue viver, não desgasta o dente, ela consegue viver a vida dela normal. Então, olha como democrático é esse procedimento. Sim. Que chegou para todo mundo. Chegou para todo mundo. Tendo realmente um padrão de qualidade, materiais de excelência, a gente consegue entregar isso, para te falar a verdade, para todas as classes sociais, desde que a pessoa dependendo da classe social, sim, ela se programando, ela consegue fazer tranquilamente. A doutora Luana Coelho já foi Luana Coelho que entrou na faculdade e fez o curso e se formou. Hoje você não só é a doutora Luana Coelho, mas empresária na área e vista como referência para muita gente. Feito esse preâmbulo, qual a dica que você pode dar para quem está começando na faculdade de odontologia ou principalmente aquela pessoa que acabou de sair da faculdade? Tá. Primeiro, nunca desista, gente. É clichê e tal, porque vai vir muita pancada, né? Então, se preparem, mas pluma o corpo e não desistam. O outro ponto é, abram as portas com o peito. Eu acho que é o meu lema de vida, assim. A gente consegue hoje, graças a Deus, muitas portas abertas, mas nunca foi assim, né? A gente precisou realmente se relacionar, criar oportunidades, abrir portas, e é o que eu fiz e faço, né? Minha sócia está de prova ali, o que a gente faz todos os dias é abrir porta. Então, um conselho que eu daria, a porta não está aberta, se convida a abrir, vai lá, convida para um café, vê onde você quer chegar, quantas pessoas você tem que passar para chegar naquele lugar. Não é passar por cima, pelo amor de Deus, gente. Quantas pessoas você precisa conversar para poder chegar até lá? Então, você quer chegar aqui, onde eu estou, conversando com o Luiz? Quantas pessoas você precisa conversar para chegar no Luiz? Então, é só isso. Há 2 pessoas você consegue chegar no Luiz. Então, como você vai alcançar o Luiz através dessas 2 pessoas? Então, você conversa com essas 2 pessoas, vai tomar um café, vai bater um papo, e aí você vai criando seu relacionamento e abrindo espaço. Então, é simples, mas tem que fazer. Quando eu te vejo, e graças a Deus estou tendo a oportunidade de conhecer, hoje, vendo pessoalmente, me vem na cabeça o empreendedorismo, me vem na cabeça, claro, a odontologia, me vem na cabeça resinas, me vem na cabeça a sua força de vontade, toda a sua trajetória que você teve que passar e estar inserida para chegar no patamar de vida que você possui hoje profissionalmente e também, imagino, pessoalmente falando. E quando eu vejo você, me vem automaticamente na cabeça a dona Sandra, o quanto que ela é importante para a sua construção, não só como profissional, mas principalmente como mulher.
Gente, Dona Sandra é minha mãe, tá? Pra quem não sabe. Rapaz, é muita história, viu? Minha mãe ficou viúva muito cedo, né? Com 26 anos de idade, minha mãe ficou viúva com 3 meninos pra cuidar. Então, pra falar a verdade com vocês, se não fosse ela, eu poderia tentar abrir a porta que eu falei agora pra vocês abrirem, que não ia funcionar. Eu acredito que a base da vida de uma pessoa e de uma mulher, principalmente, é a família, né? Então, como eu perdi meu pai muito cedo, as coisas viraram muito de lugar. Sim. E eu precisei ter uma base familiar mais do que o normal. E, gente, só porque perdeu o pai, não. Que isso aí vem muitas coisas, vem muitas pessoas inoportunas querendo tirar proveito de muita coisa. Isso é a sociedade, tá? Querendo ou não, a gente tá no Brasil, então a gente tem muita dificuldade para a mulher, tá? Eu levanto muito essa bandeira. Não precisa nem de feminismo, porque a gente consegue conquistar os lugares tendo o nosso lugar. A gente não precisa ocupar lugar de homem para nada. Então, se não fosse ela, eu não conseguir abrir as portas que eu comentei para vocês, que ela abdicou de muita coisa. A gente teve muitos problemas, né, na infância, adolescência financeiras. Então, os meus avós também fizeram um papel extremamente importante ali, de dar esse suporte para minha mãe dar pra gente. Então, assim, é muito desafiador, né, Luiz? A gente imagina uma viúva com 26 anos de idade, 3 meninas para cuidar. Então, ela foi o papel fundamental. Se não fosse ela apostando em mim, né, eu não seria ninguém hoje. Durante toda essa nossa resenha, eu conversei com a doutora Luana Coelho. Mas quem é a Luana Coelho? Cara, eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de intimidade com as pessoas. A gente conseguiu criar um relacionamento bem rápido aqui. Menos de 24 horas. Então, eu acredito que é humano. Eu quero ser lembrada sempre por uma pessoa humana. A gente nunca pode perder isso. É básico, simples, mas hoje em dia não tá fácil, né, gente? Então, eu acho que todo mundo fizer o papelzinho da gente ser humano. É isso que eu quero ser conhecida, como humana. Doutora, a nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. E o mais interessante é que são assim os nossos dias durante uma semana. Às vezes um dia vai ser maravilhoso, regado a muita coisa boa, a muitas notícias interessantes, trabalho bombando, e logo em seguida, no outro dia, não vai ser tão bom assim. E é assim a nossa vida. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para poder passar por cima dessa adversidade? Luiz, eu acho que eu seria muito... eu não teria tratado com a verdade se eu falar uma coisa só. Porque a vida, como você falou, Sim. é up and downs, né? É sobe e desce para todo mundo, gente. Então, eu acredito, lembra da humanidade que eu falei? É justamente por isso. A gente não consegue estar no topo o tempo inteiro, a gente não consegue ser top, blaster, master em tudo o tempo inteiro. Então, se eu colocasse uma coisa só, eu não seria verídica com você. Mas acho que um ponto bem importante ali foi a questão familiar da minha família, a perca do meu pai. Uma das coisas, que tem inúmeras coisas até eu chegar aqui, teve a troca, né, de eu ter que parar a faculdade também, que mexeu muito com toda a estrutura. Eu tive que mudar de país, muita coisa aconteceu para depois voltar. O marco da minha formação também, porque basicamente eu assinei ali, cara, tudo é capaz. Para quem não sabe, eu tive que ir para os Estados Unidos, eu faxinei lá para depois pagar a faculdade e vir me formar. Então, muita gente falava comigo, cara, você vai caçar no Brasil, fica aqui, você já tá bem aqui. E não foi assim, eu cheguei com mochila e $100 lá. Então, é desafiador. Outro desafio também, a gente não falava inglês, muita coisa que tinha que superar, não tinha tanto brasileiro como tem hoje lá. Então, eu vivia numa área bem americanizada, então outro desafio. Quando eu voltei, enfim, cara, inúmeras. A abertura da primeira clínica, arriscar em outro empreendimento, que eu já arrisquei também em outros. Então, assim, é uma coleção aí pra gente falar. Como você mesma disse, você saiu daqui do Brasil, foi para os Estados Unidos e foi faxineira. Isso. Voltou e conseguiu conquistar tudo aquilo que um dia você, imagino que sonhou. O que você pode falar, olhando para trás, tudo que você passou para chegar no patamar de vida que você possui hoje, e valeu a pena? Cara, passa um filme, né? Você falando aí, passa um filme. Eu tenho uma
Algumas pessoas me mandam mensagem de lá, né? Cara, te achei no Instagram, você conseguiu. E às vezes na correria do dia a dia, a gente não para pensar isso. Sim. A gente só tem que executar, fazer e ir, vencer 1 leão por dia. Mas quando eu recebo essas mensagens, fala assim, cara, eu consegui. E realmente é algo simples. Às vezes não era ter muito, é formar. Sim. Que eu não abdiquei de outras coisas, eu não desviei do caminho e eu consegui. Passo um filme muito grande na cabeça, mas tem muita coisa pra gente conquistar ainda. Com certeza. Tem que ser grata por tudo, muita gratidão por todas as pessoas que abriram as portas pra mim, me ajudaram de alguma maneira. Não é fácil, mas é possível pra todo mundo, gente. Foi possível pra mim? Claro, com certeza. Graças a Deus você conseguiu. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Pergunta difícil, hein? Se é difícil é porque foram vários. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Eu acho que eu tive uma felicidade muito grande quando eu tive a oportunidade de voltar a estudar. Eu acho que ele foi um marco muito grande para mim. E ver isso no olho da minha mãe, né? Falei, cara, a gente tá conseguindo e tal. Acho que é coisa simples. Sim. Se eu for olhar, foi um carro, foi... Não, você acredita? Não foi. É coisa simples. Olhar no olho de quem a gente ama e ver que um negócio tá andando, que a gente tá no caminho certo. No meio de tudo isso que você passou, pensou em desistir? Opa! Todos os dias. Já teve noite chorando dentro do quarto? Noite também agradecendo, tá? Claro. Noite agradecendo as pessoas que abriram as portas, que acreditaram em mim. Eu tento ser ponderada nisso. Sim. Então a gente chora, mas a gente agradece também. Doutora, defina essa conversa em uma palavra. Cara, é só uma? Você gosta de uma, né? Fique à vontade. Cara, é reflexivo e abundante, eu acho. Que você não foi escasso em uma coisa só, você conseguiu explanar sobre a minha vida, me fez refletir, emocionar e tentar transferir isso para vocês não desistirem nunca. Obrigada pela oportunidade e pelo convite. As portas estão abertas para vocês também, tá? Doutora, eu que agradeço por ter conhecido a sua história, né? Aqui, como eu sempre falo, né? É um lugar para poder conhecer histórias. Óbvio que a questão fulcral é a vida profissional, mas ao mesmo tempo é um espaço também para poder conhecer a história de vida do ser humano que está ao meu lado. E hoje, o ser humano que esteve do meu lado foi você. E com certeza guardarei todo o percurso, toda a trajetória que você teve que percorrer para poder chegar no patamar que você chegou hoje em dia, para toda a vida, porque realmente é a história de uma pessoa que sonhou, batalhou e conquistou. E foi o que aconteceu contigo. Obrigado mais uma vez, sucesso. E as portas estão mais do que abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. O mesmo, Luiz. Obrigada pelo convite, gratidão mesmo. Obrigada, pessoal. E é isso. Sucesso para vocês. Sucesso para todos nós. Obrigado mais uma vez. Doutora, só faltou falar que é cruzeirense, né, doutora? mas é. Então fechou. Por isso que a nossa química bateu. Cruzeirense cara. também. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Doutora Luana Coelho, o Super Notícias, o Resenha Cast de hoje, com essa grande história, vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.